Bom dia, senador Jorge Cajuru, a voz de Goiás, estamos falando direto de Brasília. Hoje tem um tema importante, essa questão das medidas provisórias. Não vale a pena para o Brasil essa discussão, né? Lira e Pacheco. Bem, primeiro, nossos ouvintes em todo o Brasil, Deus e saúde a todos e todas. Eu já manifestei na tribuna do Senado Federal, com uma coragem que é rara, infelizmente, aqui no Congresso Nacional, porque muitos parlamentares têm medo do Arthur Lira. Eu não tenho medo dele de nada. Eu não preciso dele para nada, nunca pedi nada a ele. Agora, esse é um senhor, entre aspas, que ele não tem amor à pátria. Ele tem amor ao poder e ao que ele deseja. Ele transformou o presidente Bolsonaro em um refém, na época, comandando o orçamento secreto, de forma lamentável. Foram bilhões e bilhões que deveriam estar na saúde, na educação. E agora ele quer ter o Lula, presidente, como refém, e também o presidente do Congresso Nacional e do nosso Senado, o Rodrigo Pacheco. Comandando esse centrão, né? Comandando da forma mais vil possível. Para mim ele é um lusco-fusco. Como ele é analfabeto, ele nem sabe o que significa lusco-fusco. Eu também não vou traduzir para ele, que ele procure no dicionário. Portanto, é triste ver um país em que o presidente da Câmara, ele não pensa no país. Esse é um momento que nós temos que priorizar o crescimento econômico, o desenvolvimento social. Essa é a intenção do presidente Lula. E todo dia ele não pode caminhar para essas duas frentes prioritárias, porque tem na Câmara Federal alguém que só pensa em negócio. Tudo é negócio para ele. É compra de deputado, é compra de voto. Toma lá da cá. É um toma lá da cá que a gente nunca viu na história do país. Hoje nós temos saudades do Rodrigo Maia, que era muito criticado. E, infelizmente, esse senhor de Alagoas não pensa em nenhum momento no que está acontecendo hoje no Brasil, porque a situação continua crítica. Nos 4 anos do Bolsonaro, em 3 meses a gente não viu ainda uma mudança, né? Uma mudança considerada. Portanto, Nascimento, é preocupante. Agora, para concluir e não ser longo, eu confio na habilidade, na capacidade de dialogar. Ele é um homem de harmonia, é um homem de paz, que é o Rodrigo Pacheco. Ele vai contornar essa situação e o Arthur Lira, presidente da Câmara, para mim ele vai voltar ao lugar que ele merece. Como ele também não sabe a palavra que eu vou dizer, ele vai ter que procurar no dicionário, o Arthur Lira vai voltar para onde ele merece, o Báratro. O importante agora, senador Jorge Cajuru, para Goiás e para o Brasil é a reforma tributária, crescimento, geração de emprego e renda, ciência e tecnologia, educação, saúde. Evidente que primeiro é a reforma tributária. Só que o governo tem uma prioridade que você não pode discordar dele, que é o arcabouço fiscal. A proposta do ministro Haddad na semana passada, dos 81 senadores, eu sou um dos 14 líderes. Eu estive na reunião com o ministro Haddad e com o ministro Padilha. Eu considerei muito importante cada colocação do ministro Haddad. Ele disse uma frase curta que eu adorei, se quem não paga imposto vier a pagar, o Brasil vai navegar em águas tranquilas. Eu apresentei um projeto para o governo e convidei o senador e meu amigo pessoal, o general Mourão, que eu carinhosamente o chamo de presidente. Ele se juntou a mim nesse meu projeto de lei histórico, que é regulamentar e tributar as casas de apostas esportivas. Isso é uma fortuna. Bilhões. São bilhões que o governo pode ter, que não tinha até hoje. A sonegação era uma farra. E esses empresários, eles querem pagar imposto. Quando eu entrei com um projeto, com o Mourão, eu falei, presidente, Mourão, nós vamos tomar porrada pra caramba. Os empresários vêm pra cima da gente. E pelo contrário, eles vieram nos procurar para dizer queremos pagar, queremos uma alíquota justa. Só que tem que ser justo, porque o ministro Haddad, ele exigiu uma licença de 30 milhões. Isso é descabível. Porque você tem que cobrar a licença,
de acordo com o lucro de cada casa de apostas. Ou seja, tem que ser proporcional. Quem pode pagar 30 milhões, o projeto meu e do Mourão é de 20 milhões. Ou seja, o máximo 20 milhões. Então você faz proporcional, de acordo com o tamanho da casa de aposta, a gente regulamenta, tributa, porque daqui a pouco essas empresas irão para a ilegalidade, irão para o exterior, como aconteceu com Portugal. Portugal perdeu uma fortuna, bilhões de impostos, porque não soube se relacionar e dialogar com esses empresários. O presidente Lula falou para o Jacques Wagner conversar comigo, o Jacques é o líder do governo, eu sou o vice-líder, e eu falei para o Jacques, carinhosamente eu chamo o Jacques de Galego, né? Falei, Galego, então vamos urgentemente marcar esse encontro com os empresários, e aí agora, na volta da China, o presidente Lula vai soltar a medida provisória em que a gente vai começar a regulamentar e a tributar essas fortunas das casas de apostas, e esse é só um primeiro pontapé. A partir de agora, a gente espera que a Fiesp, né, que a avenida da Fiesp, entenda que ela precisa pagar imposto. Portanto, eu estou muito otimista, eu acredito que o nosso crescimento econômico vai acontecer. Eu tenho vários amigos empresários, alguns estão aqui. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Que eles querem pagar. O que eles querem é ter certeza que o governo não vai errar. O que existe hoje por parte de empresários é um medo do ministro da Economia, o Haddad. Ele não tem a confiança dos empresários. Portanto, ele precisa obter isso. Para obter, ele tem que mostrar o quê? Atitudes. Não basta falar. Falar, o Lula está falando demais. O Lula tem que fazer mais e falar menos, na minha opinião. Ele está cometendo o mesmo erro do Bolsonaro, que acionava a boca e não ligava o cérebro. Até porque eu não sei se ele o tem. E o Lula agora tem que fazer a mesma coisa. Fazer mais e falar menos. Obrigado ao senador Jorge Cajuru. Do Congresso Nacional, Carlos Nascimento.